Conectados à Palavra de Deus. A força, vida, o caminho, o colo, o abraço, o carinho. A força, vida, o caminho. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs que estão aqui presentes, você que está na sua casa, que compartilha também com os seus esta santa celebração. Hoje nós estamos inaugurando um tempo muito, mas muito forte da nossa igreja, que é a Quaresma. É um tempo onde, na própria palavra, como os vimos aqui na primeira leitura da profecia de Joel, voltai para mim, diz o Senhor. Então é tempo de voltar para Deus. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ou seja, procure as razões no lugar mais íntimo do seu coração, porque Deus, Ele gosta da intimidade. Assim como o Frei Gilson diz em uma das suas canções, a intimidade é para os melhores amigos. Nós somos amigos de Deus. Por isso é necessário que a gente tenha uma intimidade com Deus. E a profecia de Joel já nos atenta a isso. Porque o Senhor Deus, Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é cheio de misericórdia. Veja quantas coisas Deus tem para nos dar em seu infinito coração. Por isso o tempo do quaresmal é um tempo de conversão, mas ao mesmo tempo é tempo da gente se lembrar como Deus é misericordioso conosco. Ele não nos trata segundo as nossas faltas, Ele nos trata segundo a sua bondade, inclinando a perdoar aquele que se volta para Ele e abençoa. Por isso o tempo da Quaresma é o tempo da graça, onde nós somos chamados todos que estamos aqui a adentrar o deserto. Esses 40 dias ou 44 dias que nós vamos viver nesse período quaresmal se refere também ao número 40, que é muito significativo na Bíblia. 40 anos que o povo do deserto viveu angústia rumo à terra prometida. Os 40 dias de jejum que Moisés fez para receber nas mãos a lei de Deus. Jonas também na baleia ficou 40 dias. O rei Davi, ele reinou durante 40 anos. Então 40 é um número significativo para a nossa igreja. Por isso, esses 40 dias, eles devem nos levar a uma experiência de profunda intimidade com Deus. É um tempo de voltar para Deus. Volte para Deus. Deus reservou e preparou esse tempo para isso. Há quantos vivem na distância de Deus? Às vezes cansados, sobrecarregados, esquecem de Deus. Isso é muito comum acontecer. Pelo peso do fardo, nosso cansaço, nosso caminho, quantos que afastam de Deus? Então, a Quaresma é tempo da gente voltar para Deus. Volte você para Deus. E esse próprio Deus, ele ao nos chamar para o deserto, Ele não nos abandona, Ele vai conosco. Ele caminha comigo e com você durante esse tempo do deserto. É uma travessia. Por isso estamos vivendo hoje a necessidade de grandes decisões para a humanidade. E um dos convites que hoje a igreja nos faz é a gente
andar contra a corrente. Ou seja, o mundo caminha numa direção, eu tenho que caminhar em outra. Porque senão eu vou nadar junto com todos e posso me afogar nessa imensidão que é o mundo, que só tem ódio, violência, vingança. Eu não posso deixar perder a essência que eu tenho, resgatar a essência da minha própria existência. O tempo quaresmal é para isso, resgatar a essência da intimidade com Deus e voltar a ser aquilo que nós somos. Porque, querendo ou não, nós nos tornamos desfigurados pelo mundo, que caminha às avessas, e nós sabemos. Então nós não podemos mais nos conformar com isso, por isso a mudança é necessária. É tempo de fazer o deserto dentro de nós. O deserto é interior, é um espaço onde a nossa liberdade, porque Deus nos respeita, estamos aqui por isso, mas é o espaço da gente amadurecer a partir dessa escolha. Tudo dentro de um clima de oração, de pertença a Deus. Eu pertenço a Deus. Olha como nós precisamos despertar isso dentro de nós, essa pertença íntima a Deus. Deus não esqueceu de você. Ele jamais esquecerá de você, porque você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Por isso, nós precisamos coexistir nesse ambiente onde Deus também está presente. E o tempo quaresmal é isso. Um amadurecimento cimentados nas atitudes do coração, onde brotam as melhores e as piores coisas. É quando nós nos despimos da nossa vaidade, do nosso orgulho, é que Deus aparece. Deus não consegue aparecer em meio às nossas vontades, às nossas paixões. Deus aparece quando há humildade no coração de revelar para Ele que Ele é maior do que tudo isto. Por isso, a esmola, o jejum e a oração são 3 exercícios fundamentais para todo cristão, para você que está aqui e para mim. Mas eles têm uma mesma essência. Eles provêm de um mesmo lugar, que é esse esvaziamento das coisas do mundo para Deus chegar ali e ficar. A oração é fundamental para o cristão. Rezar sempre. Não pare a prática da oração, porque aqueles que param a prática da oração, eles se distanciam do maior presente que Deus deixou para nós, que é o lugar dessa intimidade. Então não pare de rezar. A oração para você é fundamental, assim como para mim, como a esmola, ou seja, a caridade. Fazer caridade, um gesto de amor concreto ao nosso próximo. Dar sem olhar a quem, oferecer o melhor de si, não o resto que sobra, mas é o melhor que tem guardado dentro do seu coração. E o jejum, a abstinência, são fundamentais. E o jejum, a abstinência, nos equilibram dentro desse emaranhado de sentimentos que nós temos. Quando nós quisemos fazer algum tipo de jejum, algum tipo de abstinência, as tentações aparecem, o desejo aparece. Mas quando nós avançamos nesse processo, vamos perceber que ali há uma vigilância maior para aquele que crê, porque ele vai cuidar desse seu equilíbrio, o gosto, a vontade, o desejo. O jejum, ele nos policia, sabe, nos deixa mais fortalecidos, porque quando eu falo que não quero, o meu desejo, primeiro ele aflora, mas quando eu falo que não quero, o desejo de Deus, ele toma o espaço do meu coração. Por isso, faça você algum jejum, alguma abstinência. Isso é bom.
Nós somos donos da nossa própria vida, da nossa própria história, mas Deus quer entrar na nossa história para caminhar junto conosco. Então, quando nós oferecemos algum sacrifício, que esse sacrifício seja um sacrifício de amor. Eu faço porque eu amo. Por isso, o tempo quaresmal, ele é fundamental para o discernimento de uma mudança de comportamento, de vida. Todos os anos nós temos esta oportunidade, porque ela desvela as grandes carências que existem dentro de cada um de nós. Por isso, precisamos nadar contra a corrente. E uma das coisas que Papa Francisco disse, e ele pede para que, ao adentrarmos esse deserto, possamos viver intensamente. Na nossa sociedade, o que vem se perdendo muito é a esperança. Ele diz que há um déficit de esperança absurda no mundo. As pessoas não têm mais esperança de mudança, de vida. Que todo esse processo de amadurecimento, de crescimento, todo o jejum, toda a oração, faça você alimentar a esperança que existe em você. Nunca perca a esperança. E nunca pare de sonhar numa humanidade que persiste na escuridão dos conflitos, do ódio, da mentira, das fake news. Nunca desista. E este é um pedido do Papa Francisco para o mundo todo. E a campanha da fraternidade, terminando, vem nos provocar muito, falar da fraternidade e amizade social. Nós somos todos irmãos. Somos chamados a despertar também a nossa sensibilidade frente a uma situação muito grave que nós estamos vivendo. As mídias sociais estão nos dividindo. A família já não fica mais junto. Ela se divide dentro de casa, cada um no ambiente, com o seu celular. E a fraternidade, a campanha da fraternidade vem dizer contra isso. Nós precisamos viver a fraternidade e a amizade social. Precisamos conviver. Nós não podemos mais viver numa sociedade que divide. E principalmente alimentadas por esse mecanismo, por essas tecnologias que acabam desfigurando essa imagem de família que deve conviver e conviver bem, principalmente fundamentada no diálogo. Conversar, falar e escutar o outro. Isto é, de fato, uma verdadeira fraternidade e amizade social. Precisamos quebrar as nossas barreiras. E para terminar, uma frase de Adélia Prado. Ela reza sempre pedindo a Deus que quebre dela o desejo de ser grande. Ela disse: me cura, Senhor, de ser grande. Me cura. Quero ser pequeno. E ser pequeno é ser humilde. Humilde a ponto de entender tudo que Jesus Cristo disse. Rasgar os vossos corações e não as vossas vestes. Passamos agora um momento de silêncio, deixando essa palavra de Deus entrar no nosso coração, para que possamos, em seguida, receber as cinzas, que relembram que nós somos pó, e do pó nós voltaremos. Que a nossa vida passa muito rápido, e nós não podemos mais perder tempo. Precisamos mergulhar fundo na misericórdia divina. Então abrace agora esta oração do silêncio do seu coração, para que possamos mergulhar na misericórdia infinita do Senhor.